Fala galera aqui do canal Biologia no Papel. Hoje nós vamos falar de vírus, vamos falar de algumas características gerais dos vírus que ajudam inclusive a entender como é que eles causam algumas doenças, né, as chamadas viroses ou doenças virais, e como é que eles conseguem se replicar dentro das nossas células. Fazendo aqui um esquema rápido de vírus. Vou nomear aqui cada uma dessas estruturas gerais dos vírus. Vamos começar aqui falando do material genético. Todo vírus tem um material genético. Todo vírus tem material genético. Esse material genético ele pode ser DNA ou RNA, ok? Ou é DNA ou é RNA. Alguns vírus são vírus de RNA, outros vírus são vírus de DNA. Alguns poucos vírus têm os dois, ok? Mas exceção. Em volta do material genético, a gente vai encontrar uma cápsula de proteínas que nós chamamos de capsídeo, ok? O capsídeo é uma cápsula de proteínas. Alguns autores chamam o capsídeo mais o material genético de nucleocapsídeo. Bom, e alguns vírus conhecidos nossos têm um envelope. Um envelope é feito de membrana, um envelope é feito de membrana que foi surrupiada, foi roubada da última célula que o vírus invadiu, ok? Então tem alguns vírus que são chamados de vírus envelopados, beleza? Bom, em volta ali, ou do envelope ou do capsídeo, depende de qual vírus nós estamos falando, há as espículas. As espículas, elas são usadas para se ligar, são estruturas proteicas que são usadas para se ligar em receptores da célula que ele vai parasitar. Vamos lá. O vírus, ele não tem célula. Os vírus são seres acelulares. Daí vem uma polêmica, ele é um ser vivo ou não é. Tem gente que considera que não é um ser vivo porque não tem célula. Tem gente que considera que é um ser vivo porque, apesar de não ter célula, tem outras características típicas de seres vivos. Como eles não têm células, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam da maquinaria de uma célula para se reproduzir, ok? Para produzir as suas proteínas. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Beleza? Tranquilo? Bom, uma outra característica agora ligada às espículas. As espículas tornam os vírus muito específicos, muito específicos. Cada vírus afeta um tipo particular de célula. Em geral, uma ou poucas espécies, com algumas exceções. Porque as espículas se ligam a receptores específicos da célula. Por exemplo, o vírus HIV se liga aos receptores CD4 dos linfócitos. Beleza? Bom, falando em material genético, tem os vírus de DNA, que a gente chama de desoxivírus, como, por exemplo, vírus da catapora, vírus da herpes, o HPV, vírus da hepatite, ok? Esses vírus fazem um caminho natural do dogma central. Usam DNA viral para produzir RNA viral e posteriormente produzir suas proteínas virais, ok? Os bacteriófagos, vírus que parasitam bactérias também são desoxivírus, ok? Há aqueles vírus chamados de vírus de RNA, são os ribovírus, como por exemplo o vírus da gripe, do sarampo, vírus da SARS, coronavírus, ok? Rubéola, hepatite C, hepatite A, todos são de RNA. E aí esse RNA, ele já chega e produz proteína. Não existe aqui DNA, ok? Bom, eles podem ser RNAs positivos ou negativos. Os positivos já têm a sequência para a produção da proteína.
Os negativos não, vão ter que produzir uma outra molécula de RNA para aí sim produzir proteínas. Mas isso é cobrado apenas em alguns vestibulares mais específicos. E por fim, o mais importante deles, né, o que a gente chama de retrovírus, que é um vírus de RNA especial, como o vírus HIV. Eu vou até destacar aqui, colocar que o HIV é um retrovírus, né, porque esse sim é importante, né, o Enem já trouxe questão a respeito dos retrovírus. O retrovírus é um vírus de RNA que produz DNA, usa o seu RNA para a produção de um DNA, usando uma enzima chamada de transcriptase reversa, porque ele está fazendo aqui uma transcrição reversa, ok? Então ele vai usar a transcriptase reversa para produzir um DNA viral, para aí sim seguir o caminho natural. Produz RNA viral, depois proteínas virais. Bom, imagino que você deva estar se perguntando, mas por que ele está fazendo isso? Porque ao produzir um DNA viral, o retrovírus se esconde, se integra ao DNA da célula. E ali ele fica escondido. Beleza? Meninos, última coisa importante a respeito de vírus, né? Usando como base vírus de bactérias, bacteriófagos. Eles podem assumir um ciclo lisogênico ou um ciclo lítico. No ciclo lisogênico, o vírus infecta a bactéria, né? Se integra ali, o DNA dele se integra ao DNA bacteriano e ali ele fica de boas. Toda vez que a célula bacteriana se dividir, ele se divide junto. Então ele não causa problema para a bactéria. No ciclo lítico, o vírus assume o controle da célula bacteriana, se reproduz loucamente e sai arrebentando a célula bacteriana. Então, no ciclo lítico, ele provoca a morte da bactéria. Ele dá uma pirada e mata essa bactéria. Beleza? Bom, pessoal, se você curtiu esse vídeo, achou bacana, compartilha com os teus amigos, né? Dá um joinha, faça a inscrição aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. E se tiver alguma sugestão, manda pra gente, que a gente faz uma aula aqui, um resumão para vocês. Abraço!